Amém, glória a Deus. Hoje você viu um pouquinho diferente, né? Você está acostumado eu dar os recados, hoje foi o pastor, hoje foi uma troca. Eu quero compartilhar algo com você hoje, que quando o pastor me pediu a palavra, eu já estava estudando e creio que Deus falou no meu coração e acredito que Ele vai falar no seu coração. Né? Eu estava estudando o livro de Hebreus e eu quero que você abra lá comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. E o título dessa palavra tem como, né, o que vale mais. E isso nos leva a esse livro, né, o livro de Hebreus, ele nos leva a pensar, a Bíblia nos leva a pensar. E a gente sabe que todos os dias nós tomamos decisões, que todos os dias tomamos decisões que vão impactar a nossa vida. E algumas das nossas escolhas, elas são pequenas, outras elas são cruciais e podem definir o rumo da nossa vida, podem definir o rumo do nosso futuro e do nosso destino. E a palavra de Deus, ela nos adverte, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, né? E ela vem de encontro aos nossos corações e ela nos adverte sobre isso, sobre escolhas. Porque é algo que nós podemos, às vezes, fazer errado. E lá no capítulo, né, de Hebreus, capítulo 12, verso 14 ao 17... O livro de Hebreus, ele vem falando primeiro, trazendo, né, Jesus, a supremacia, que Jesus é maior que os anjos, maior que a criação, e vai falando, né, de Jesus. E ele também vai falar, entra no capítulo 12, ele vai falar sobre persistência da fé, mas antes ele fala sobre disciplina, que Deus, Ele nos ama e Ele nos disciplina, e a disciplina, ela é necessária. E ele vai falar também, ele continua falando, permaneçam na fé, sejam perseverantes. E aqui agora entra nesse capítulo onde ele vai falar sobre escolhas. E diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, gente, isso aqui já começa com uma escolha, né? Procure viver em paz. Às vezes nós não procuramos viver em paz. Nós achamos e não temos paz e achamos que a paz vem das outras pessoas, mas nós devemos procurar viver em paz. O que vier de nós, nós temos que viver em paz, assim diz a palavra de Deus. Continuando, diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, para que ninguém saia da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, está falando de Esaú aqui, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia mostra aqui, nesse capítulo, no versículo 16, ela está nos mostrando que é possível para nós acabarmos agindo ou igual a Esaú. A gente acaba, muitas vezes, se descuidando e nós podemos acabar errando, mesmo assim como foi com Esaú. A gente acaba cometendo da mesma forma, cometendo erros. E esse texto, ele vem de encontro a nós para nos advertir, para que a gente seja ali perseverante, a gente não cometa o erro dele, para não ser negligente espiritualmente, para que a gente não seja apóstata da nossa fé, renuncie à nossa fé, e que não haja falta de compromisso com Deus. Deixa eu te contextualizar. Esaú, ele era irmão gêmeo de Jacó, né, filho de Isaac, ele era neto de Abraão. Então, se ele era neto de Abraão, ele era herdeiro da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus tirou Abraão lá da cidade onde ele estava, do lugar onde ele estava, e falou: venha, Abraão, porque de ti vou fazer uma grande nação. De ti as famílias da terra serão abençoadas. E Esaú, ele era neto desse homem. Esaú, ele estava fazendo parte dessa história, né? Você pode estar procurando lá na sua casa, você vai ler Gênesis 25, ele vai estar falando disso. E olhando e pesquisando, a gente vê que na Bíblia ela não conta a infância desses meninos que agora já são homens, de Jacó e Esaú. Mas olhando a genealogia e lendo ali, a gente entende que muito provavelmente Esaú, ele conviveu com seu avô Abraão.
Muito provavelmente, né, eu creio que Esaú ouviu da boca do seu avô, ele ouviu do seu avô as promessas que Deus tinha feito. Muito provavelmente o seu avô, né, igual os avós fazem hoje, eu ainda não sou avó, acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente vê que os avós gostam de contar histórias. E muitos netos gostam de histórias. Né? Meus filhos, o Pedro principalmente, às vezes ele vai e fica perguntando para a avó como era, para outra avó como era a vida. E aqui, muito provavelmente, Abraão, ele tenha contado a esses netos a promessa de Deus, como ele peregrinou por Canaã, como Deus o chamou lá na terra onde ele estava, e ele foi contando. Então, Esaú, aqui a gente entende que Abraão passou também esses princípios, porque Isaac já sabia. Então, Isaac sabia da promessa de Deus, e a promessa aqui, como nós lemos, que era da primogenitura. E primogenitura, quando a gente lê aqui, a gente lê lá em Gênesis, que fala que ele trocou, né, a sua primogenitura por um prato de comida. O que era a primogenitura? Era o filho mais velho, ele tinha direito à maior parte da herança financeira do pai. Mas aqui, não só isso, ele tinha direito, e era por ele que as promessas de Deus iam se cumprir. Então aqui, quando trata de primogenitura, não está tratando de valores, mas de uma promessa espiritual, de uma herança espiritual. E a gente vê aqui que Esaú, ele trocou essa herança. Então, muito provável, Esaú sabia o que era a primogenitura. Ele tinha esse conhecimento. Então, o Êxodo nos mostra que Esaú negociou um dia, né, eles cresceram, os meninos cresceram, gêmeos, um era pastoril, o outro era caçador, Esaú era caçador. Um dia ele sai para a caça, e ele volta, a Bíblia diz que ele era um grande caçador. Mas ele volta aquele dia, ele não caçou nada. E ele chegou muito cansado. E disso o irmão dele se aproveitou. E o irmão dele sabia o valor da promessa. Ele sabia o valor que era ser o primogênito. E ele queria aquilo. E Esaú não dava bola para isso. E quando ele chega, ele não tem nada para comer, e ele vê que o irmão dele está fazendo algo, e ele fala, o capítulo vai dizer assim, me dê um pouco desse cozido vermelho. Era algo provavelmente um pouco diferenciado, porque nem ele fala o nome, depois que a gente vai saber que era um prato de lentilha, e um cozido, e ele fala, me dê isso. E o irmão fala, só te dou se você me der o seu direito de primogenitura. E o texto vai dizer que ele fala assim, do que me adianta ter a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome. Então a gente entende aqui que Esaú sabia o que era a primogenitura. E o mais interessante aqui que Esaú, ele era o portador dessa promessa. E a gente vê que ele abriu mão de tudo que Deus tinha disponibilizado para ele. O que podia ser concretizado através da vida dele, ele abriu mão. O que Deus poderia fazer através da vida dele, ele abriu mão. E essa história, ela nos mostra que como é fácil a gente sair do propósito de Deus. Como é fácil nós trocarmos aquilo que Deus nos deu por algo que é duvidoso. E aqui o autor de Hebreus, ele está falando, veja que ele está falando, e essa história se acontece há muitos anos atrás, lá no Gênesis, agora nós estamos em Hebreus, e o autor está falando aqui para a igreja, ele está deixando registrado para a igreja e para os judeus, não façam isso. Porque aconteciam. E isso, como a Bíblia ela é atemporal, ela permanece, ela é verdadeira em todo o tempo, isso nós podemos trazer para nós agora. Que isso pode acontecer conosco. É muito fácil para nós podemos trocar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Ele depositou na minha e na sua vida, trocar por aquilo que é duvidoso. Um valor, uma promessa que o Senhor colocou aqui. Uma promessa, uma bênção espiritual, uma bênção de eternidade, a qual ele abriu mão. E a gente entende aqui que escolhas, porque você vai vendo toda a história, e você vai vendo aonde ela vai terminar, que escolhas definem o nosso futuro. Escolhas alteram o nosso destino. Sabe, um pequeno momento, um instante da nossa vida pode determinar tudo o que vem depois. Então, a escolha, ela revela o que nós valorizamos.
Escolhas revelam o que nós valorizamos. Sabe, aquilo que você escolhe revela o que você valoriza. Se você gosta de ficar mais tempo fora de casa, revela que muitas vezes você não gosta de ficar dentro da sua casa, ou você não gosta da companhia dos seus filhos, da sua esposa, ou tem alguma coisa errada. As nossas escolhas, elas vão revelar aquilo que nós damos de valor. Ela vai revelar aquilo que está no nosso coração. E a gente entende e compreende aqui com o comportamento de Esaú, o que ele fez. Ele troca, ele está em um momento onde ele está com fome, ele está cansado, e a gente vê que ele foi imediatista. Ele estava dominado pelo cansaço e pela fome. Ele escolheu um prazer momentâneo. Ele escolheu algo do momento. Ele valorizou mais do que era imediato do que a promessa. A promessa que Deus tinha dado para ele. Gente, a gente fala muito, né? Olha o que Deus fez com Abraão, as promessas de Abraão. Era uma grande promessa. E ele abre mão. Ele abre mão dessa promessa que era espiritual. Ele não era um homem espiritual, mas ele era um homem carnal. E ele preferiu algo que dessa terra, deste mundo, da carne. Esaú também, ele foi inconsequente, ele não mediu, ele agiu impulsivamente. Ele não considerou as consequências do erro que ele estava fazendo. Ele não considerou, ele não pensou o que ele estava perdendo. Ele nem cogitou. A palavra de Deus diz que depois ele até chorou, mas não havia arrependimento, foi só remorso. Vai dizer ali, como nós lemos Hebreus 12:17, quando ele quis recuperar, quando ele viu o que era a bênção, ele quis, né? Ele foi, quando o pai dele vai morrer e vai dar a bênção, ele viu o que era, aí ele quis recuperar, já não adiantava mais, já era tarde demais. Então Esaú, ele foi inconsequente, ele foi imediatista, ele foi inconsequente. E, acima de tudo, ele desprezou aquilo que Deus colocou nele. Ele escolheu o que era natural e ele despreza aqui o espiritual. Ele não valorizou algo que era sagrado, algo que era valioso. E nós aprendemos e podemos trazer algumas lições para a nossa vida com a história de Esaú. Sabe, a primeira lição que nós podemos aprender e aprendemos que o que é espiritual não se vende. O que é espiritual não pode ser trocado por outros valores. O que é espiritual, você não pode fazer essa troca pelas suas vontades. Nós não podemos trocar pelas nossas vontades. Alguns de nós aqui já conhecemos a palavra, já fomos instruídos na palavra, nós viemos ao Senhor, nos batizamos, encontramos com Jesus, mas muitas vezes nós trocamos o que é espiritual pelas coisas desse mundo. Nós jogamos fora por oportunidades que o mundo nos oferece. Às vezes por trabalho, ou excesso de trabalho, por amizades, por relacionamentos, por namoros, por casos. Às vezes optamos por atender às coisas do mundo que nos satisfazem momentaneamente. Nós, assim como Esaú, muitas vezes nós fazemos isso. Sabe, os nossos desejos, os meus e os teus desejos e necessidades, eles sempre estarão lutando para governar a nossa vida. Os teus desejos, as tuas necessidades, eles sempre vão lutar para ter o lugar de governo na sua vida. E nós temos que fazer com que não sejam os nossos desejos, mas seja a vontade de Deus. Nós vivemos agora em um mundo, nós vivemos em uma cultura onde a cultura é para que você seja feliz, satisfaça todos os teus desejos. Só falta estar escrito embaixo, assinado Satanás. Porque é a cultura que nós vivemos. Os nossos desejos, aquilo que eu quero tem que ser satisfeito. Aquilo que meu corpo quer, a minha carne quer, tem que ser satisfeito. Sabe, nós temos que cuidar para não satisfazer os desejos da nossa carne. Os desejos da nossa alma. E quais são esses cuidados? Primeiro, se você tem uma decisão para tomar, não tome ela de barriga vazia. Assim como Esaú. Ele apenas consultou o seu estômago. Estou com fome. Não consulte. Mas, primeiro, consulte ao Senhor. Não tome decisões sob pressão. Não tome decisões no calor da pressa, no calor da necessidade. Às vezes porque tem que atingir uma meta ou porque tem que vender algo. E nesse calor da necessidade, nós somos exprimidos e você é exprimido. E você toma uma decisão, você toma uma escolha. E essa escolha mais tarde
ela pode ser errada para a sua vida. Então, primeiro, consulte a Deus, não tome decisões sob pressão. Não troque a sua vontade do agora, aquilo que você quer fazer agora. Ai, mas eu não consigo resistir a esse pecado. Eu sou inclinado a isso, a minha carne é inclinada a isso. Não troque isso pela bênção de Deus, que é uma bênção a longo prazo. Deus nos deixou muitas bênçãos, muitas promessas, que nós vamos morar no céu. Mas como nós vimos aqui, para que nós possamos morar e nos encontrar com eles, nós temos que estar o quê? Santificados. Então nós não podemos cair nisso, nós não podemos cair no pecado. Cuidado para aquilo que o seu coração se inclina, para os desejos do seu coração, para aquilo que o seu coração vê. Sabe, nós temos que tomar cuidado, nós temos que cuidar. Cuidado quando o cansaço te domina. Quando nós estamos muito cansados, nós ficamos às vezes até meio desequilibrados. Sabe, igual aqueles, pais que as crianças têm um tempo de tela ou tem um tempo para sair, tem horário para voltar, mas o dia que você está muito cansado, até já passou o horário de tela do seu filho. Aí ele fica ali, deixa a mãe. Você está tão cansado que você fala, ai, tá bom, vai. É ou não é, gente? Você deixa ou não deixa? A gente faz isso no cansaço, a gente deixa. A gente, ai, não quero nem saber, porque estou cansado. Sabe, outro cuidado que nós temos que ter com os sofismas que vêm na nossa mente. Não aguento mais. Vou ceder a esse pecado porque eu não estou aguentando. Não consigo ficar longe. Não consigo ficar em abstinência sexual. Eu tenho que estar ali com a minha namorada. Não aguento mais. Isso é um sofisma. Não consigo. Isso é um sofisma. Cuidado para que isso não entre na sua mente e tome conta do seu coração. E acima de tudo, cuide com aquilo que Deus te deu. Não despreze. Deus colocou em cada um de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor nos viu. Lá em Jeremias diz assim que antes de nós sermos formados, o Senhor já havia algo para cada um de nós. Então o Senhor já tinha algo para mim. E o Senhor tem algo para você e já tinha algo para você. Antes de você ser formado. Só que muitas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu, Ele nos deu dons, Ele te deu habilidades, Ele te deu maneiras de você fazer as coisas. E isso é pessoal e único teu. Mas às vezes nós desprezamos, porque eu não queria ser assim, porque eu queria ser igual ao fulano, porque eu queria falar igual ao outro, porque eu queria fazer igual ao outro, e assim nós fazemos e desprezamos aquilo que o Senhor nos deu. Tudo que aquilo que nós desprezamos, a gente perde. A palavra de Deus nos diz isso. Um exemplo disso é Esaú. Ele desprezou a promessa de Deus e perdeu, não recebeu. Mais para frente nós vamos ver que Mical, a esposa do rei Davi, em um momento onde ele entra na cidade de Jerusalém, adorando ao Senhor, ela despreza a maneira com que ele entra. E a partir daí, ela já não tem mais relacionamento com seu marido, ela não consegue ter filhos, e ela ficou uma mulher desprezada, ela perdeu. Então, tudo aquilo que nós desprezamos, a gente perde. Tudo aquilo que nós não damos valor, nós perdemos. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida e você não deu valor, você perde. Deus te deu uma habilidade, Deus te deu algo para você cumprir no reino de Deus, e você desprezou, e a gente acaba perdendo. Sabe, não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão da sua comunhão com Ele. Não abra mão da promessa que Ele já te deu. Não abra mão do propósito daquilo que Ele já falou, daquilo que Ele já colocou no seu coração. Não abra mão dos dons que Ele te deu por prazeres passageiros, por prazeres que esse mundo oferece. Dinheiro, status, imoralidade, vícios. Nós muitas vezes acabamos abrindo mão de todas essas coisas. As coisas espirituais, elas requerem zelo da nossa parte. Quando nós agora, você já veio para Jesus, você aceitou a Jesus, você começou numa caminhada, e aquilo que o Senhor depositou em você requer um zelo, requer um compromisso, requer um relacionamento mais profundo com Deus, requer muitas vezes um posicionamento da sua parte. Sabe, uma escolha errada, ela pode
ter um alto preço a ser pago. E o diabo, ele sempre quer que a gente valorize o que não importa. E a gente deixe de lado aquilo que Deus tem para nós. Sabe, é isso, é a distração, é isso que ele faz. Para que você escolha, você pense, eu preciso disso, eu tenho que obter isso. E agora eu deixo as coisas de Deus para eu poder ter as coisas do mundo. Sabe, quantos aqui talvez você pense, você abriu mão do seu chamado, você trocou o seu chamado, a sua santidade, a sua fé por prazeres momentâneos, por apenas momentos de prazeres. Sabe, você está vivendo a promessa de Deus? Ou você só se satisfaz com migalhas? Você acha que está vivendo a promessa de Deus? E algumas vezes você vem, algumas vezes você entra na presença dEle e você acha que isso é o tudo. Querido, Deus tem muito mais para dar para você. Sabe, e quem valoriza é que recebe. Quando nós valorizamos, nós recebemos aquilo que é de Deus. E um grande exemplo desse nós vemos na Bíblia, lá em Mateus 15, era a mulher cananeia. Uma mulher que não fazia parte da história de Israel, mas é uma história, uma mulher perseverante, uma mulher que perseverou. E a palavra de Deus diz que Jesus estava indo para Tiro e Sidom, e quando essa mulher, ela vem gritando atrás dele, e quando ela vem gritando, e Jesus está andando, e os discípulos já olham para ele e falam assim, Jesus, despede essa mulher. Penso assim que eles devem ter falado, tem uma doida vindo gritando atrás do Senhor, despede ela. E Jesus para e fala com ela, e a mulher, ela fala, versículo 22, diz assim que, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, chamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus conversa ali com ela, e adiantando um pouquinho, o verso 26 diz assim, Jesus vai dizer para ela que ainda não é a hora, né, dela, e ela insiste, e Jesus vai dizer assim, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus diz isso? Porque ele veio, o pão da vida, para aquela nação de Israel. Era o momento de Israel. E agora Jesus está dizendo, ainda não é a tua hora, eu não posso te dar, não é certo. E ela diz assim, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher, ela estava contente mesmo que fosse uma migalha. Sabe, essa mulher cananeia, ela não desistiu, mesmo quando parecia que Jesus estava ignorando ela. Ela não desistiu. Era uma mulher pagã, sem direito de bênção, porque ela não era de Israel. Ela tinha um problema, uma filha que estava possessa por demônios. E o que ela fez? Ela foi até Jesus. E mesmo sem ter direitos naturais, a bênção, ela continuou insistindo. Ela insistiu mesmo quando ela foi rejeitada. Querido, já pensou se a nós, nos dias de hoje, já ia sair na notícia, Jesus chama a mulher de cachorra. Não é verdade? Aí você entra lá no post para ver, não era bem assim. Nós não íamos gostar. Já pensou se Jesus fala com você, ei, eu não vou tirar o pão dos meus filhos para dar para você, né? Os cachorrinhos. A gente ia se sentir humilhado. Para ela foi uma humilhação, mas mesmo essa humilhação, ela demonstrou humildade e fé. E ela aceitou as migalhas. Ela reconheceu que até as migalhas valiam, as migalhas que vêm de Deus, valia mais do que qualquer outro banquete que aquele mundo estava oferecendo. Ela aceitou. Ao contrário de Esaú, enquanto Esaú, que fazia parte da promessa, era filho, era herdeiro e fazia parte desse povo de Israel, onde estava começando, ainda não era nação, mas era dali que ia começar, ele desprezou. Enquanto ele despreza, ela insiste. Mesmo quando Jesus, parece que ele está ignorando, ela continua insistindo. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a persistência dela mostrou o que tinha valor. Sabe, quando nós persistimos em algo, nos mostra o que tem valor. Mostra o valor da bênção. Ela viu que aquilo era uma bênção e aquilo tinha valor. A persistência dela depois foi recompensada por Jesus, e Jesus elogiou a fé dela e curou a filha. Então a gente aprende com essa mulher que
nós devemos ter o desejo pela promessa de Deus. Nós devemos buscar com fé e perseverança aquilo que Deus já nos deu. Sabe, nós não podemos colocar acima da nossa herança, porque Jesus já deixou, a herança está aqui. As promessas estão aqui. Você quer saber quais são as promessas? Elas estão todas aqui. Esse é o testamento da herança. E nós temos que agora olhar e ler e ver as promessas. E agora essas promessas pertencem a nós. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não damos importância para essas promessas e colocamos aquilo que a nossa vontade quer acima, e nós não podemos colocar aquilo que Deus já nos deu, as promessas que Ele já nos deu, aquilo que Ele já conquistou para nós. Nós não podemos colocar nada acima do que Ele nos deu. Nós temos que ter essa humildade, fé, para que essas portas sejam abertas, humildade para buscar, perseverança, intimidade com esse Deus que nos fez a promessa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que prometeu, Ele é fiel e Ele cumpre. Amém? Ele cumpre na minha e na sua vida. Então Deus, Ele recompensa aqueles que prevalecem nele, aqueles que permanecem. Sabe, não troque a sua promessa por atalhos fáceis. Muitas vezes Deus, talvez Ele te prometeu, Ele te falou algo, Ele te deu uma palavra, Ele falou que você tem um propósito, que você vai ser assim, assim, assim. Ele falou que você vai falar para pessoas, que você vai falar do amor dEle. E às vezes a gente quer que isso seja rápido. E isso tem um tempo, é um processo. Deus nos leva a um processo. Processo do nosso amadurecimento, do nosso caráter, provar o nosso caráter, da nossa humildade. São processos, mas muitas vezes nós queremos o quê? Atalhos fáceis. Então você tem perseverado ou você desiste com facilidade da promessa de Deus? Será que Deus te falou alguma coisa? Deus te deu algo, Deus te falou, eu quero que você faça parte agora da minha obra, eu quero que você faça parte daquele que vai estabelecer o meu reino aqui. E você fala, Deus, está muito difícil, vou desistir. E acabou desistindo. Algumas vezes nós fazemos assim. Sabe, o valor da vida eterna é maior do que qualquer coisa. Qualquer coisa que nós possamos ter, os melhores carros, apartamentos, as melhores coisas, não se comparam com o valor da vida eterna. Não se comparam com o valor do que Deus tem para nós. Filipenses 3:8 vai dizer assim e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. O apóstolo Paulo está falando aqui. E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Tudo isso não vale de nada perto do que é estar na presença de Deus. Tudo isso não vale de nada. Eu ter tantas riquezas, tantos bens, tantas coisas, eu trabalhar tanto, não vale de nada se eu não tiver a minha comunhão com Deus, se eu não tiver a minha intimidade com Deus. O apóstolo Paulo está aqui, ele entende que nada nessa vida se compara ao valor de ter Jesus. Nada nessa vida se compara ao valor de conhecer a Jesus. Nada é comparado. Sabe, quando a gente valoriza o que é eterno, assim como o apóstolo Paulo fez, as nossas prioridades, elas mudam. Sabe, muitas vezes a gente está valorizando o que é o do mundo e a gente daí só tem foco naquilo. Mas quando nós entendemos os valores da eternidade, nosso foco muda. Isso aconteceu na minha vida. Por um tempo, eu estava quase igual Esaú. Não preciso das coisas deste momento. Até que você vem, Jesus vem, você tem um encontro com Ele. Ele muda a tua perspectiva. E a palavra de Deus vai dizer lá em Colossenses 3 que os nossos olhos têm que estar fitos nas coisas que são do alto e não das coisas que são da terra. Eu tenho que pensar naquilo que eu vou chegar lá, não aqui. Porque o espaço-tempo aqui é muito curto. A eternidade é muito maior. O que realmente importa? O que realmente importa para a sua vida? Ter riquezas ou ter uma vida com Deus? Ou ter uma vida de intimidade?
Será que você está investindo mais do que no que é eterno ou no que é passageiro? No que você tem investido? Sabe, o mundo ele oferece muito, mas nada substitui a nossa vida com Deus. Nada substitui a nossa comunhão com Deus. Nada substitui a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo. 1 de João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, as coisas espirituais, como eu já falei, nós precisamos tratá-las com zelo. Nós precisamos tratá-las com valor. Nós não podemos negociar os nossos valores. Os valores que Deus colocou no meu coração, os valores que Deus colocou no seu coração, você não pode negociar. Os valores que Deus já depositou, as promessas. Nós precisamos ter um posicionamento. Nós estamos em um tempo onde esse mundo ele vai ficar, eu acredito que cada vez mais caótico, onde coisas cada vez mais vão querer te afastar da presença de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus. E agora é uma escolha. Então nós não podemos renegociar o nosso relacionamento. Nós temos que ter um compromisso, e um compromisso de aliança. É isso que diz a palavra. O nosso compromisso com o Senhor tem que ser de aliança. O nosso compromisso com Jesus é de aliança. Aí você me diz, mas Ele é um Deus de amor. É um Deus de amor. Mas Ele é um Deus de justiça. E aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Então nós temos que cuidar da nossa aliança com o Senhor. Porque quando nós rompemos essa aliança, querido, é igual num casamento. Você tem a aliança com a sua esposa, a aliança com o seu esposo, certo? Então, quando você rompe isso, você troca por outra esposa ou esposo, isso é adultério. E diante do Senhor é a mesma coisa, às vezes nós cometemos a mesma coisa. Nós trocamos Deus e não queremos mais, porque agora nós queremos ficar com as coisas do mundo. Sabe, não negocie o que Deus plantou em você. Não negocie aquilo que Ele colocou no seu coração. Decida ter um compromisso com Ele. Estabeleça no seu coração. Porque compromisso e decisão é estabelecido pela vontade, pela determinação. A gente determina, não, eu vou ter um compromisso e agora eu vou honrar esse compromisso. Sabe, tem um vínculo de compromisso forte, de aliança. Um vínculo com o Senhor, uma escolha, que toda escolha, aquilo que nós vamos escolher que não vem do Senhor, ela vai ter uma consequência. E algumas são irreversíveis. Algumas escolhas são irreversíveis. E toda escolha, ela define o futuro. Toda escolha, ela altera o destino. Sabe o que acontece aqui com Esaú no final da história dele? Daquele homem, que é o patriarca do povo dos edomitas. Você vai ver na história que eles desapareceram. De alguém que poderia fazer parte da promessa de Deus. Não tem mais ninguém. Então, as nossas decisões, elas repercutem, elas vão ter repercussão para o resto das nossas vidas. As tuas decisões têm repercussão para o resto da tua vida. O que você escolhe hoje vai refletir no amanhã. A vida que você vive hoje é a escolha que você fez ontem, no passado. E além de repercutir a sua vida, repercute naqueles que estão em outras pessoas, podendo atingir até a sua geração. As suas gerações. Eu quero ler um testemunho para você. Encerrando aqui esse momento. De uma pessoa. Um testemunho de vida. De alguém que, assim como Abraão, a sua geração foi mudada. Pessoas que poderiam estar perdidas, mas foi mudado. E esse testemunho que eu vou te contar é o testemunho do meu avô. Como você já sabe, alguns já ouviram falar. Meu avô agora é pastor, ele já está jubilado há muito tempo. Meu pai é pastor. Nós somos uma família pastoral. Mas nem sempre foi assim. Então, meu avô, ele era um homem... Eu vou ler aqui. Ele era um homem extremamente ofensivo. Idólatra. Briguento, imoral, libertino,
é impuro sexualmente até no casamento. E, gente, eu estou falando isso porque ele contava isso para nós. Conta, né? Ele vivia uma vida miserável. Ele era muito pobre. Não só de bens financeiros. Pobre de espírito, pobre de paz. Naquela casa não tinha paz. Viveu muita escassez. Ele já começou a vida dele errado. Porque ele roubou a minha avó dos pais para começar a vida. Então, já começou errado. Eu acredito que ele tinha muitas feridas e acredito que ele tinha traumas. Os filhos eram doentes, a primeira filha nasceu morta. Os outros eram doentes. Ele tentou o suicídio. E ele era completamente entregue na mão de Satanás. Minha avó conta que na casa dela eles ouviam passos de coisas. Satanás fazia muitas coisas naquela casa e, como dizia ela, ele se andava lá. E essa vida muito pobre, ele não tinha emprego. Ele não era um homem culto. Ele não sabia ler. Ele aprendeu a escrever mais tarde com o sogro dele e aprendeu a ler na Bíblia, na palavra de Deus. E nessa vida, o lugar onde ele morava era um lugar que era mais afastado da cidade. Um lugar, vamos dizer, né, bem interior. E ele arrumou um trabalho, um emprego na cidade. Isso era mais ou menos por volta, quando ele tinha uns 27 anos, ele foi trabalhar. E na cidade, que no caso era Curitiba, então ele deixou para trás a família, a esposa com 3 filhos. Deixou lá no interior. E ele morava numa pensão. E essa pensão que ele morava, a dona dessa pensão, ela já tinha entregue a vida dela para Jesus. E aquela casa era uma casa onde tinha a palavra de Deus. Naquela casa tinham cultos. E certa vez a dona dessa pensão sempre convidava ele, mas ele não ia, ele disse que ele fugia, ele sempre fugia. Porque ele ia para os bordéis, ele ia para todas as outras coisas. E certa vez ele ficou doente e ele não pôde trabalhar. Ele ficou bem doente, ele ficou de cama. E nesse momento onde ele ficou de cama, essa dona dessa pensão já orava por ele. Porque convidava, orava, né, orava no quarto dele. Ele conta isso para nós. E nesse dia que ele ficou de cama, ele ficou doente. Havia um culto naquele lugar. Era um dia de culto, lá era um ponto de pregação. E ele teve que ouvir esse culto, porque ele sempre fugia. E naquele dia ele ouviu a palavra de Deus. E naquele dia a palavra de Deus começou a entrar no coração dele. E a partir daí ele gostou, e ele se interessou, e ele viu que aconteceu algo diferente. E ele começou a gostar, e ele começou a participar. Até que um dia ele aceitou Jesus como o Senhor da sua vida e o seu Salvador pessoal. Ele conta que a partir desse dia a sua vida ela foi mudando, foi sendo, né, mudada e foi sendo transformada. E ele viu que ele tinha perdido 27 anos da vida dele. Então ele começou a orar ao Senhor e pedir nesse compromisso, porque ele se comprometeu com o Senhor, ele fez uma aliança. E ele começou a pedir: Senhor, multiplica os meus dias. Todos esses 27 anos que eu perdi, que o Senhor possa multiplicar na minha vida. Ele fez esse compromisso de aliança com Deus. E que ele iria falar da palavra de Deus, que ele ia implantar o reino de Deus, que ele ia falar às pessoas do amor de Deus. E ele fez esse compromisso com ele, pedindo ao Senhor que ele ia fazer, e ele continuava trabalhando, e ele trabalhava, mas ele saía de lá, e sempre que ele podia, ele falava de Jesus para alguém, ele ia em algum lugar. Ele começou assim, a vida dele, daí ele trabalhando, mas fazendo as coisas da obra de Deus, fazendo as coisas na igreja. A partir daí, as coisas foram acontecendo na vida dele, Deus foi transformando, Deus foi mudando. Aquele homem que era tão grosseiro, aquele homem que era... Deus foi mudando, Deus foi moldando ele. E ele passa a ser, e o bem mais precioso que ele tinha era uma bicicleta, acho que daquelas Barra Forte. E num lugar que é a cidade aqui de Rio Negro, ele vinha pregar ali.
ele deixou a bicicleta dele, que era o bem mais precioso que ele tinha, porque aquela igreja precisava construir, e ele doou. Ele só tinha aquilo lá, ele doou. O Senhor abençoou muito a vida dele, e ele foi prosperando financeiramente, e ele veio para o ministério, ele veio para a igreja, ele se comprometeu com o Senhor, ele se comprometeu com o Pai, e a partir daí ele passa a ser agora um implantador de igreja. Ele começa nos lugares, assim como tinha culto naquele lugar, ele ia nas casas, fazia o culto, e dali começavam a nascer igrejas. De manhã eu falei que eram mais de 20 igrejas, não, já me corrigiram lá na minha casa, foram mais de 15 igrejas, que ele construiu, ele entregou toda construída a igreja. Outras igrejas ele também plantou, mas ele não ajudou a construir, mas ele era um homem que sempre ofertava em missões, em igrejas, porque ele sempre entendia, e ele via a vida dele, e ele via que aquelas pessoas naquele lugar, elas precisavam ouvir Jesus, pessoas naquele lugar, elas precisavam ser transformadas. E a oração dele para que Deus multiplicasse os 27 anos dele, Deus foi multiplicando, e à medida com que ele foi envelhecendo, ele começou a falar: Senhor, aquilo era a oração dele, aquilo que eu não consegui fazer para a tua obra, para o teu reino, que os meus filhos continuem e façam, que os meus filhos levem adiante. E ele foi orando assim, e depois vieram os netos, e ele começou a orar: aquilo que eu não fiz, os meus filhos não fizeram, que os meus netos façam. E ele foi orando, e agora que os meus bisnetos façam aquilo que nós não conseguimos fazer. E agora, com 89 anos, ele ora para que os tataranetos possam fazer aquilo que ele não fez, que os filhos fizeram, e nós como os netos não fizemos. Ele fez uma aliança com Deus, e Deus disse para ele que a descendência dele, as gerações, o que veio dele, iria ultrapassar as fronteiras. Essa família é perfeita? Não, de maneira nenhuma. Vocês já viram as grandes histórias que o pastor conta. Todos responderam ao chamado, e esse compromisso e essa promessa também não. Alguns, como Esaú, trocaram a promessa pelos bens deste mundo, pelas coisas do mundo. Mas eu posso dizer que eu aceitei a promessa de Deus. Mas pela graça de Deus, e eu também peço ao Senhor que não me deixe fora daquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, eu não sei se essa é a última geração, mas não me deixa fora do teu mover. Não deixa fora, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Essa é a minha oração. E hoje, como Josué, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Você pode se colocar de pé? Essa é uma história que eu conheço. Querido, era para a nossa família. Está toda perdida por aí. Obrigada, querido. Era para a nossa família. Não sei onde está. Poderia ter até sido dizimada. Mas a partir daquele dia, uma escolha. No dia que aquele pregador, aquele pastor falou: se você quer uma mudança na sua vida, um compromisso com Deus, Jesus é a tua esperança. Se você quer receber Jesus no seu coração, como o seu Salvador e como o seu Senhor, levante a sua mão. E ele levantou a mão. Então essa escolha definiu o nosso futuro hoje. Essa escolha alterou o nosso destino. Daqueles que entraram na promessa. Sabe, Deus, Ele nos promete, Deus, Ele coloca: eu tenho esse caminho para você. Mas Ele deixou dentro de nós a escolha. Isso chama-se livre-arbítrio. Os planos dele vão ser concretizados, vão acontecer. Cabe você querer fazer parte dessa escolha, fazer parte desse plano. Sabe, a nossa vida é feita de escolhas.
E cada decisão que a gente toma, ou nos aproxima, ou nos afasta da vontade de Deus. Quais têm sido as suas escolhas? Elas estão te levando para perto de Deus? Ou elas estão te levando para longe de Deus? Talvez hoje você ainda não escolheu ter um compromisso com o Senhor. Você não escolheu ainda ter um compromisso com Jesus. Você só está namorando com a igreja. Você, não digo nem namorando, você está flertando. Você vem, gosta, acha legal, esse ambiente é legal, as pessoas são legais, tem um cafezinho lá fora, o pastor é legal. Tudo é muito jóia, as músicas são legais. Mas será que há um compromisso de aliança com o Senhor? Talvez a sua vida, Deus colocou tantas coisas e você tem trocado por coisas que o mundo tem te oferecido. E hoje é o dia, como aconteceu com esse homem muitos anos atrás, como aconteceu com ele, onde Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a história da sua casa, Jesus quer mudar a história da sua família, Jesus quer mudar a história lá de onde você está. E você é a pessoa responsável lá, você é o agente daquele lugar.